Agora, meu amigo, minha amiga investidora, eu quero te fazer uma pergunta. Quem ganha, C6 ou Nubank? Vamos comparar esses dois bancos digitais para ver quem é o vencedor. Vamos lá. Quando a gente passa aqui para a minha tela do computador, a gente observa aqui, ó. Então, todos os indicadores aqui são do ano 2023. Que a gente tem aqui, ó, número de clientes, carteira de crédito, inadimplência, o índice de eficiência ali do banco. A gente tem aqui o lucro do ano de 2023. A gente tem o patrimônio líquido do banco no final de 2023, o quanto os donos ali têm alocados em cada banco. O ROI, né, o Return on Equity, então qual que é o nível de rentabilidade do banco, é o lucro sobre esse capital que o dono aloca no banco. A gente tem também o índice de Basileia para avaliar aqui o nível de alavancagem e estrutura de capital do banco. E também essa alavancagem medida pelo tamanho da carteira sobre o dinheiro do sócio, né? Então, quanto maior a carteira for e menor o dinheiro do sócio, mais alavancado é esse banco. Então vamos observar isso aqui. Número de clientes, o C6 tem aqui esses 30 milhões de clientes. No Nubank já tem um volume muito maior, são 94 milhões de clientes no Nubank. Ambos aqui são bancos de varejo, claro. O C6 é um pouquinho mais para o público de alta renda e o Nubank um pouquinho ali mais para varejo, média e baixa renda. Então o que a gente observa aqui? A gente vê que o Nubank ele tem uma carteira 3 vezes mais do que o C6. Claro, o Nubank ele é mais antigo, né? O Nubank ali tem quase, se bobear, acho que já tem quase 10 anos. O C6 tem ali 5, 6 anos, então são fases, momentos diferentes, mas ambos aqui são gigantes já, sendo o Nubank aqui, ponto para o Nubank, superando em 3 vezes o número de clientes do C6. Em tamanho de carteira, a gente observa que o C6 tem 47 bilhões de carteira, e o Nubank consegue ser ainda maior, quase 2 vezes mais já de carteira, são 91 bilhões de reais comparado aos 47 do C6. Mais uma vez, ponto aqui para o Nubank, mas lembrando que a fase e o tempo de vida do C6 é menor do que o Nubank. Nível de inadimplência, que é interessante, quando a gente olha o Nubank, o último fechamento em 23, o Nubank fechou com inadimplência na casa de 6%, isso aqui é alto, né? Por quê? O Nubank é focado numa carteira de cartão de crédito, né? Que é um risco alto dessa carteira. Então a inadimplência aqui é maior do que o C6, na casa de 3,4%, já em linha com os grandes bancos de varejo. Então aqui, inadimplência, vence esse requisito aqui, pois ele tem uma inadimplência menor do que o Nubank. O nível de despesa em relação ao que o C6 arrecada ainda é 80%, o Nubank já na casa dos 50%, que é aquele nível mais médio do mercado de um banco maduro, de um banco mais maduro do que o C6. Então aqui para o Nubank, mas ressalvando, claro, que a fase do Nubank hoje é mais maduro do que o C6, ainda em crescimento. O lucro aqui tem um dos pontos principais aqui negativos do C6. O C6 lucrou em 2023, na verdade, deu um prejuízo de caso aqui 700 milhões de reais. O Nubank em 2023 lucrou 5 bilhões e 200 milhões de reais ao longo de 2023. Então aqui, mega ponto aqui para o Nubank, porque o C6 ainda está em crescimento, ainda num período de virar esse lucro. Mas qual que é a ressalva que eu quero colocar aqui? Quando a gente vai no resultado do primeiro trimestre de 2024, a gente vê um resultado líquido do período, o lucro do C6, de 461 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024. Então, esse é o primeiro trimestre que o Banco C6 reportou lucro líquido positivo. Então, apesar de ser negativo no ano passado, esse ano tudo indica que o C6 já vai ter esse break-even, já vai conseguir virar e passar a ter esses lucros positivos ao longo do ano. Então, ponto aqui para o Nubank, por estar mais maduro, lucrando muito mais do que o C6, mas o C6 não fica muito atrás, porque provavelmente esse ano ele já consegue gerar esse lucro líquido positivo. Em termos de patrimônio líquido, aqui mais uma vez, pelo banco Nubank ser maior e mais maduro do que o C6, ele tem aqui 32 bilhões de patrimônio líquido comparado aos 4 bilhões do C6, ainda aqui em informação. Ponto mais uma vez pro Nubank. O Return on Equity, o nível de rentabilidade do banco, a gente olha aqui, o C6 com esse prejuízo dá aqui um retorno negativo, já o Nubank com seus 5,2 bilhões em relação ao seu patrimônio, ele gerou aqui um ROI de 16% em 2023. Aqui é um número bom e mais uma vez ponto aqui para o Nubank. Mas o C6, se a gente fizer uma continha básica, a gente deu ali 460 milhões num trimestre, são 4 trimestres no ano, vezes 4, vai dar praticamente 1,5 bi para, quem sabe, 2 bilhões de lucro no ano de 2024 para o C6. E aí, esse ROI aqui já seria um patamar muito maior, muito mais interessante do que o negativo que a gente olha aqui.
Índice de Basileia, ambos aqui numa casa confortável, acima do seu limite 10,5% do regulador. Então ambos aqui são pontos positivos. O Nubank um pouquinho mais robusto de Basileia do que o C6. E a alavancagem, quando a gente mede esse nível de carteira em relação ao patrimônio, a gente observa assim que a alavancagem estrutural hoje do C6 ela é muito maior do que o Nubank. Aqui de novo, como o Nubank tem uma carteira de 90 bilhões e um patrimônio aqui muito robusto, tem uma alavancagem de 3 vezes sua carteira em relação ao patrimônio. Isso é uma alavancagem relativamente segura, mas também que tem um ponto. Como a carteira do Nubank ela é arriscada, envolve ali cartão de crédito para as pessoas físicas, ele precisa ter um nível de alavancagem baixo, né? Então aqui, estruturalmente, já deveria ser baixo. Então aqui está de acordo. Já o C6, como é um índice de inadimplência menor e tem um perfil ali com mais renda, é esperado ele ter uma alavancagem estrutural maior do que o Nubank. Talvez não esses 12 vezes, porque ele ainda está constituindo ali os seus resultados positivos, provavelmente vai aumentar aqui esse patrimônio, mas um patamar estruturalmente deve ser maior do que o Nubank. Então aqui a gente respeita as considerações de carteira para cada banco e os níveis de alavancagem esperado para cada um. Mas hoje a gente vê que o Nubank está bem menos alavancado do que o C6. Então, de modo geral, o Nubank hoje, por estar mais maduro, por possuir maior escala, a gente vê números melhores do que o C6. Mas o C6 é aquela coisa, é um banco mais recente, com um crescimento muito forte, que está alcançando os números do Nubank, né? Está amadurecendo. Na medida que vai amadurecer, a gente volta aqui comparar esses dois bancos para ver quem é o melhor nessas fases já iguais. Então, seriam fases maduras dos dois bancos. Então o Banco C6 é um banco de crescimento, a gente vê números ali de crescimento robustos ano a ano. Isso aqui vai penalizar os resultados do banco e o estrutura de capital, porque ele ainda está amadurecendo. É um banco ali, por sua vez, ainda ineficiente, melhorando seu nível de eficiência, o nível de despesa, sim, mas ainda tem um espaço ali para melhorar. É um banco que ainda não deu lucro positivo no ano, mas a gente observa já que no primeiro trimestre de 2024 já é um número robusto no primeiro trimestre. Tudo isso indica que provavelmente ele vai lucrar positivo nesse ano de 2024. A carteira ela é levemente diversificada, ela ainda é concentrada tudo em pessoa física, em diferentes produtos, mas ela sim tem ali uma diversificação não tão alta quanto outros grandes bancos de varejo. Então aqui é um caminho que também poderia ser melhorado no Banco C6. De pontos positivos, a gente olha que o Banco C6 tem uma inadimplência inquieta, né, já normalizando aos níveis da média do setor, em torno de 3, 4%, então isso aqui é muito bom. A gente vê uma carteira sendo a maior parte com garantia e melhorando esse mix de percentual garantido, isso aqui também é muito positivo para o risco de crédito do banco. E a gente vê o nível de eficiência e lucro melhorando também já nesse primeiro trimestre de 2024. E um outro ponto muito positivo do Banco C6 é que ele tem um controlador com 46% do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo. É o maior banco americano. Só para você ter uma ideia, o JP Morgan vale hoje na casa de 600 bilhões de dólares. Se a gente pegar todas as empresas da Bolsa, são 80 empresas da Bolsa, Itaú, Santander, Bradesco, Petro, Vale, Banco do Brasil, sendo de todas essas empresas do índice de Ibovespa do Brasil, todas as empresas valem 700 bilhões de dólares e o JP vale 600. O JP é quase o Ibovespa inteiro da Bolsa do Brasil. A gente observa que o JP, sendo uma das maiores empresas do mundo, nos dá esse conforto de investir no Banco C6, pois ele vai contar com esse suporte desse forte e capitalizado controlador. Então eu queria responder a nossa pergunta inicial. O Banco C6 é um banco bom em crescimento, com suas dores desse crescimento, mas que vale sim a pena investir nos CDBs do Banco C6. Se você gostou dessa análise e quer ajuda para analisar os seus CDBs, querendo colocar na sua carteira, acesse o nosso site e agende uma consultoria financeira gratuita com os irmãos investidores. Agora fiquei me perguntando, tá, mas qual outro banco digital aí que seria interessante de avaliar? E o Banco Inter, será que é bom? No próximo vídeo vamos avaliar o risco de crédito do Banco Inter. Nos vemos lá, um grande abraço.